Pessoal, a amostragem de solo, ela segue alguns passos para que a gente tenha a maior acurácia possível nesse procedimento. Para vocês entenderem quais são esses passos e como proceder da melhor maneira possível, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que a gente chama de glebas homogêneas ou áreas homogêneas. Então, se você tem uma propriedade, uma área agrícola, que você deseja fazer essa avaliação da fertilidade do solo usando a análise de solo, a primeira coisa que você precisa definir é, dentro da minha propriedade, quais são as áreas, ou que a gente chama de glebas, né, que nós consideramos que são homogêneas. Mas o que é ter uma gleba homogênea? É em termos de tipo de solo. Aí quando eu falo de tipo de solo, a textura tem que ser similar. Isso quando eu falo a textura, até a camada que eu vou fazer a avaliação. A cor do solo ela é muito importante. Então eu tenho que olhar para o meu solo e observar se tem variação de cor. Porque normalmente quando eu tenho variação de cor de solo, eu mudo a classe de solo. Então a gleba homogênea ela tem que estar no mesmo tipo de solo. Cor, nesse caso, também é muito importante. Além da questão do tipo de solo, o histórico de uso e manejo. Então, se eu tenho uma área como essa aqui, que foi plantada feijão, logo atrás eu tenho uma área que está com milho. Então, eu não posso tratar essas duas áreas como uma gleba homogênea, porque uma está com uso e a outra estava com outro tipo de uso. Ou seja, a cultura que estava implantada ou que está implantada, ela é importante para a definição de zonas homogêneas ou de glebas homogêneas. Então, ó, não vamos esquecer, vamos observar histórico de cada área, observar a textura, observar a cor de solo e outro aspecto importante, né, relacionado a solo e que pode mudar de uma gleba ser ou não homogênea, é a questão de relevo. Então, se eu estou numa área mais de topo, possivelmente eu tenho um tipo de solo. Se eu vou descendo o sentido da pendente, possivelmente eu tenho uma mudança de solo. Então é importante a gente estar atento a isso e dividir a minha área, principalmente quando eu tenho um relevo mais movimentado, mais acidentado, eu dividir as minhas glebas em as glebas de topo, de meia encosta e de baixada. Isso é fundamental. Pensem comigo, normalmente as minhas áreas de topo, elas têm uns solos um pouco mais profundos, uma área que normalmente está perdendo o solo para as áreas mais baixas. Então, se eu tenho um processo erosivo, o que é que vai acontecer? Eu vou perder fertilidade das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Se eu coloco as áreas mais altas, intermediárias e mais baixas numa mesma gleba, e faço a amostragem considerando que isso tudo é homogêneo, eu vou ter uma região de maior fertilidade, que vai receber mais adubo, uma região de menor fertilidade, que depois vai receber menos adubo do que precisaria. Então, essa definição, esse planejamento dentro da minha propriedade, ele é fundamental. Porque depois eu não consigo mais resolver isso. Porque o que é que eu vou ter na minha análise de solo? Eu vou ter um valor médio para aquela área. E se ela é muito diferente, eu vou ter um valor médio, algumas áreas vai receber mais, outras áreas vai receber menos. Isso pensando em calagem, pensando em gessagem, pensando em adubação. Então, essa etapa é fundamental para que eu tenha sucesso na minha amostragem e sucesso na minha interpretação e, consequentemente, no meu manejo.